Ok, então hoje vamos continuar com a nossa terceira aula e vamos falar sobre continuidade. Ok? Um conceito muito importante no curso de cálculo 1, que depende do conceito de limite. Mas antes de dar a definição de continuidade, vou tentar fazer uma breve revisão do conceito de limites laterais, tá bom? Que tem um papel importante na definição de continuidade. Ok, então vamos falar no início sobre limites laterais pela direita. Escrevemos essa expressão aqui e estamos dizendo que o limite de f de x, quando x tende a, o limite da função f de x, quando x tende a pela direita, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tal próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas maior que A. Então, se fazemos uma comparação com a definição de limite, essa é a mesma definição, só no final, em vez de tornar x suficientemente próximo de A, mas diferente que A, nesse caso, no caso de limite lateral pela direita, estamos fazendo o quê? Estamos escolhendo x, ou tornando x suficientemente próximo de A, mas maior que A. Ok? E vai ser claro daqui a pouco o que estamos pensando nesse caso. Bom, agora vamos dar também, similarmente, podemos definir o conceito de limite lateral pela esquerda. Então, o limite da função f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, então, tal próximo de L quanto quisermos, tornando x suficiente próximo de A, mas, nesse caso, menor que A. Então, lembra, quando estamos aqui dizendo que x tende a negativo, isso significa que x tende a pela esquerda. Ou mais precisamente, x fica muito próximo de A, mas menor que A. E no caso de limite lateral pela direita, x fica muito próximo a, mas menor que A. Ok? Mas agora, se compararmos a definição de limite e a definição de limites, as definições de limites laterais, podemos concluir o quê? O seguinte teorema. Isso sempre vale. O que está dizendo o seguinte teorema? Então, o seguinte teorema está dizendo: limite de f de x quando x tende a é igual a L, se somente se o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a L, e o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é igual a L. Então, em outras palavras, se o limite da função existe, então, os limites laterais com certeza existem no ponto A, e são iguais com L, ou são iguais como o limite original. Mas também vale o contrário, o converso. O que? Se os limites laterais existem no ponto A da função f de x, e caso esses limites laterais são iguais, então o limite também existe. Bom, mas se os limites laterais existem, mas são diferentes, imediatamente podemos concluir que o limite não existe. E agora, sabendo esse teorema, já podemos automaticamente calcular os limites laterais de várias funções, por exemplo, funções polinomiais. Vamos ver um exemplo. Então, aqui, mais provavelmente aqui eu quis colocar x tende, vamos supor que aqui x tende 0 pela direita. Se precisamos colocar x tende 0 pela direita, eu esqueci de colocar aqui o sinal mais, então vamos obter o quê? Só vamos calcular pela substituição. Só temos que substituir aqui o valor de 0 e vamos chegar até 2. E também é a mesma coisa se aqui eu coloco x tende 0 pela esquerda. De novo, esse limite podemos calcular diretamente pela substituição. Ok? Porque sempre quando o limite existe, limites laterais existem e são iguais. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos considerar essa função. Ok? E então, o que temos nesse caso? O que é o limite de f de x quando x tende menos 1
pela direita. Isso significa que x tende menos 1, mas é maior que 1. Mas quando x é maior que 1, f de x é o quê? É dada pela fórmula x mais 2. Por isso, na nossa expressão, em vez de f de x, podemos escrever x mais 2. Mas o limite lateral de x mais 2, quando x tende menos 1 pela direita, podemos achar diretamente pela substituição. Substituindo menos 1 nessa expressão, obtemos menos 1 mais 2 é igual a 1. Ok? É tão fácil para achar limites laterais, uma vez quando sabemos que, no caso, quando o limite existe, limites laterais também existem. Mas agora, vamos tentar achar limite lateral pela esquerda. Então, o limite lateral de f de x quando x tende menos 1 pela esquerda, o que isso significa? Que x tende menos 1, mas é menor que menos 1. Por isso, em vez de f de x, substituímos essa expressão aqui. Porque x é menor que menos 1. E substituindo isso, de novo temos uma função polinomial, cujo limite podemos achar diretamente pela substituição. E fazendo isso, obtemos que o limite é igual a menos 1. Ok, então conseguimos achar os limites laterais da função f de x no ponto menos 1. Mas agora, a pergunta é, será que esse limite existe? Que o limite no ponto menos 1 existe? Mas podemos dizer, como os limites laterais são diferentes, diretamente segue do teorema anterior que o limite de f de x quando x tende a menos 1 não existe. Ok? Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Bom, agora vamos passar para o nosso novo tópico. E para fazer isso, vamos considerar duas funções. Ok? Vamos considerar duas funções. Então, no lado esquerdo, temos uma função polinomial. E o seu gráfico está aqui. No lado direito, temos uma função dada por partes, que é exatamente a mesma função no slide anterior, ok? Então, o que temos nesse caso? O que podemos ver? Podemos perceber o seguinte, que a principal característica geométrica que distingue o primeiro gráfico do segundo é o quê? O primeiro gráfico tem um traçado contínuo, tá bom? Então, olha, podemos esboçar o gráfico da primeira função sem tirar o lápis do papel, continuamente. Mas, no outro lado, no segundo gráfico, existe um salto, ou seja, existe uma descontinuidade ou quebra no traçado do gráfico para ponto x igual a menos 1. Ok? Então, no primeiro gráfico não existe nenhum buraco, nenhuma quebra, mas no segundo gráfico existe uma quebra ou um salto no ponto menos 1. E, em princípio, o que isso significa? Podemos dizer que a primeira função é uma função contínua nesse intervalo onde o seu gráfico, temos o seu gráfico, mas a segunda função não é contínua. Por quê? Porque tem uma descontinuidade ou uma quebra no ponto menos 1. E vamos tentar formalizar essa definição. Então, estamos dizendo que a definição principal da aula de hoje é o seguinte. Uma função é contínua em um número A se o limite da função f de x, quando x tende a igual a f de a. Ok? Mais uma vez, uma função f é contínua em um número A se o limite da função f de x, quando x tende a igual a f de a. Vamos tentar analisar essa definição. Então, o que precisa ser satisfeito nesse caso para a função ser contínua em um número A? A primeira coisa, estamos percebendo que f de a tem que ser definida, ok? Porque aqui, nessa fórmula, temos a expressão f de a. Mas para f de a ser definida, temos que SA tem que ficar no domínio da função f. Então, essa é a primeira condição, ok? Então, em outras palavras, para ser f ser contínua em um número A, essas três condições têm que ser satisfeitas. F de a tem que ser definida aqui. E no outro lado, o lado esquerdo dessa equação está dizendo que o limite de f de x, quando x tende a, tem que existir. Ok? Por isso, essa é a segunda condição. E o que temos? Temos mais uma condição, que é o limite de f de x, quando x tende a, tem que ser igual a f de a.
Por que eu escrevi nessa forma 3 condições? O que podemos concluir daqui? Se a primeira condição não está satisfeita, em outras palavras, se A não pertence ao domínio de F, então, com certeza, no ponto A, F não é contínua. Ok? Mas, se a primeira condição está satisfeita, mas a segunda não está satisfeita, o limite não existe, de novo, F não é contínua no número A. Mas pode acontecer que o limite existe e A pertence no domínio. Mas, de novo, não temos certeza se é uma função contínua. Para ser contínua, tem que ser satisfeita também a terceira condição, que está dizendo que o limite de f de x, quando x tende a, tem que ser igual a f de a. Bom, acho que a definição, espero que agora está clara para todo mundo. E vamos tentar só ver o que significa isso. Vamos primeiramente observar aqui, da definição segue que uma função contínua f tem a propriedade que uma pequena mudança em x produz somente uma pequena alteração em f de x. Ok? Então, se fazemos uma pequena mudança no ponto x, de novo, isso não vai dar uma grande alteração em f de x. Pode dar somente uma pequena alteração na função f de x. Ou seja f agora uma função definida em um intervalo aberto. Exceto, contendo A, mas exceto possivelmente no ponto A. Agora, se essa função f não é contínua nesse ponto A, então vamos dizer que f é descontínua em A. Ou que f tem uma descontinuidade em A. Tá bom? Sempre quando em um ponto a função não é contínua, simplesmente vamos dizer que a função é descontínua nesse ponto. Agora, para coisas ficar mais claras, vamos começar com alguns exemplos. E vamos ver quando podemos ter continuidade ou descontinuidade em algum ponto. A primeira coisa é, vamos tentar determinar em quais pontos a função f de x igual a x² menos 9 sobre x menos 3 é contínua. A primeira coisa para observar é que o domínio da função f é o quê? A função f é definida em todos os números reais, exceto no ponto 3. Então, o domínio da função f é todos os números reais, exceto o número 3. Mas agora, se escolhemos o ponto no domínio de f, então um ponto que é diferente de 3, então o que sabemos? Nós já sabemos a regra de substituição para achar limites, ok, de funções racionais. E pela regra de substituição, sabemos que o limite de f de x quando x tende a igual a f de a, ok? Mas isso é exatamente a definição da continuidade. Por isso, sabemos que f é contínua em todos os pontos de seu domínio, nesse caso. Mas, no outro lado, a função f é descontínua no ponto 3. Por quê? Porque no ponto 3, a função f não está definida. Bom? Então, essa é a ideia. E por isso f de 3 não existe. Mas agora vamos tentar fazer uma observação aqui. O que é o limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3? Nós já calculamos limites similares a esse limite aqui. Para calcular, só usamos a diferença de quadrados. E como x tende a 3, significa que x é próximo a 3, mas diferente de 3, podemos cancelar o fator de x menos 3 no numerador, como fator x menos 3 no denominador, e obtemos aqui o limite de um polinômio, que podemos achar pela substituição direta, e obtemos que é igual a 6. Ok? Mas agora, vamos olhar essa função, g de x. G de x é o quê? Se x for diferente de 3, é essa função aqui, mas quando x é igual a 3, essa função é igual a 6. Mas o que significa isso? Eu estou afirmando que a função g de x é contínua no ponto 3. Por quê? Porque quando x é diferente de 3, se precisarmos achar no ponto 3 o limite dessa função, vai ser o quê? Limite de g de x, x tende a 3, x é diferente de 3, é limite exatamente dessa função racional aqui. Mas, o que obtemos, já achamos que esse limite é 6. Mas, no outro lado, o valor da função g no ponto 3 é 6.
Por causa disso, obtemos que essa função g de x é contínua no ponto 3. Tá bom? E agora, o que podemos perceber daqui? Podemos perceber que essa função racional x² menos 9 sobre x menos 3 não é contínua no ponto 3. Mas, se fazemos uma alteração pequena, se no ponto 3 definimos uma função diferente que coincide com a nossa função racional em todos os pontos, mas no ponto 3 é igual a 6, obtemos uma função contínua. Ok? E por causa disso, estamos dizendo que essa f de x tem descontinuidade removível em x igual a 3. Ok? Uma descontinuidade removível em x igual a 3. Por quê? Porque só definindo no ponto x igual a 3, podemos definir uma função assim que essa função coincide em todos os pontos com a nossa função original, exceto no ponto 3, e além disso, agora a função nova é uma função contínua. Assim, nós podemos remover a descontinuidade da função original. Por isso, esse é o primeiro tipo de descontinuidade. Nós vamos ver que existem 3 tipos de descontinuidades de uma função, e esse é o primeiro tipo. E agora, vamos tentar ver a nossa função, só para ter uma ideia. A nossa função é essa função, x² menos 9 sobre x menos 3. Vocês podem perceber que essa função, nos pontos diferentes de 3, é exatamente a função x mais 3. Então, vai ser uma reta. Mas não está definida no ponto x igual a 3. Por isso, aqui temos um buraco. E sempre, quando temos um buraco ou uma quebra, nesse ponto a função é descontínua. Mas agora, com a análise que fizemos no slide anterior, então nós podemos preencher esse buraco, definindo a função g de x. Ok? Por causa disso, isso significa que já podemos tornar essa função como uma mudança pequena para uma função contínua. Então, preenchendo o buraco que temos. Por isso, nesse ponto, temos essa descontinuidade removível. Ok. Que é exatamente a nossa função g de x é o quê? O mesmo gráfico como no caso anterior, só agora o buraco está preenchido. Aqui. Muito bem. Agora, vamos tentar ver em quais pontos a função f de x é igual a 1 sobre x menos 1 é contínua. Ok? Primeira coisa sempre é tentar ver o domínio, porque quando é um domínio, em um ponto a função não está definida, então, nesse caso, automaticamente sabemos que temos uma descontinuidade. Então, no caso da função sobre x menos 1, o que é o domínio? O conjunto de todos os números reais, exceto 1. Bom, mas agora, por causa disso, para qualquer ponto que é diferente que 1, limite de f de x quando x tende a igual a f de a. Por quê? Porque temos uma função racional e sabemos que em todos os pontos de seu domínio, podemos achar limite pela substituição direta. Então, falta analisar o que está acontecendo no ponto x igual a 1. Mas no ponto x igual a 1, com certeza temos uma descontinuidade. Por quê? Porque 1 não pertence no domínio. Mas nós podemos parar por aqui. Já resolvemos o exemplo, mas podemos prosseguir e analisar um pouco mais o que está acontecendo. Então, vamos tentar ver essa função. O que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é isso, esse mesmo aqui. Então, f de x igual a 1 sobre x menos 1 tem esse gráfico aqui. E o que está acontecendo no ponto 1? No ponto 1 tem uma quebra. Bom? E por causa disso, no ponto 1 temos uma descontinuidade. Mas podemos ver que a natureza dessa quebra é diferente do que no exemplo anterior. Tá bom? No exemplo anterior tivemos só um buraco, mas aqui tem uma quebra maior. E agora, o que podemos concluir? Vamos inicialmente fazer essa observação. O que é o limite da função 1 sobre x menos 1 quando x tende 1 pela direita? Isso significa que quando x tende 1 pela direita, x é muito próximo a 1, mas é maior que 1.
Por isso, x menos 1 é um número muito pequeno, quando x tende 1 pela direita, mas é positivo. E por isso, 1 sobre um número muito pequeno positivo é igual a infinito. E no outro lado, para ver limite quando x tende 1 pela esquerda da função 1 sobre x menos 1, temos que perceber, inicialmente, que isso, nesse caso, x é muito próximo a 1, mas menor que 1. Por isso, x menos 1 é um número muito pequeno, mas é negativo. E 1 sobre algo negativo vai dar esse menos aqui. Por isso, temos que esse limite é menos infinito. Então, nesse caso, não podemos, vocês lembram que no caso anterior, o limite da função existe, no caso anterior, percebemos que já existe o limite no ponto. Mas aqui não existe, é infinito. Porque o limite sendo infinito, em particular, significa que o limite não existe. Mas também está dizendo que a função cresce ilimitadamente quando x tende 1 pela direita. Por causa disso, que o limite é infinito, estamos dizendo que a função f de x igual a 1 sobre x menos 1 tem descontinuidade infinita no ponto x igual a 1. Ok? Então, já aprendemos o segundo tipo de continuidade. Que é isso? Uma descontinuidade infinita. Bom, beleza. Vamos agora continuar para frente. Agora, vamos considerar uma outra função que já consideramos antes, mas agora vamos tentar ver que tipo de descontinuidade temos nesse caso. Então, vamos tentar estudar a continuidade da função f de x no ponto x igual a menos 1. E o que podemos concluir nesse caso? O que temos? Para ver se essa função é contínua no ponto x igual a menos 1, a primeira coisa para fazer é tentar ver se as três condições para a continuidade estão satisfeitas. Bom, então, o que foi a primeira condição? A primeira condição para verificar é se a função está definida no ponto dado. No nosso caso, o que é f de menos 1? Quando x é igual a menos 1, da fórmula dada, da fórmula de f de x, temos que f de x é essa expressão aqui, menos 1 sobre 2x, menos 3 sobre 2. Por isso, nessa expressão, estamos substituindo o valor de menos 1 e obtemos menos 1. Assim, claramente, menos 1 pertence ao domínio e o valor da função no ponto menos 1 é igual a menos 1. Bom, agora vamos para frente. Temos que, segunda propriedade para verificar, é ver se o limite existe. Mas para concluir que se o limite existe ou não, temos inicialmente que achar os limites laterais. E o que está acontecendo com o limite lateral de f de x quando x tende menos 1 pela direita? Nós já achamos esse limite lateral, que quando x é menor que menos 1, a função é x mais 2, e só substituindo menos 1 nessa expressão, temos que o limite é igual a 1. E, similarmente, no caso de limite lateral pela esquerda, nesse caso, x é menor que menos 1. E já achamos esse limite substituindo nessa expressão aqui, porque quando x é menor que menos 1, f de x é dada como essa segunda expressão aqui. E obtemos que o limite de f de x quando x tende menos 1 pela esquerda é igual a menos 1. Tá bom? Mas agora, como os limites laterais são diferentes, segue do teorema de existência de limite que o limite da função f de x quando x tende menos 1 não existe. E o que podemos concluir? Podemos concluir que f de x é descontínua no ponto x igual a menos 1. Por quê? Pois a segunda condição de continuidade não está satisfeita. Bom? Mas agora, nesse caso, os limites laterais no ponto menos 1 existem, mas são diferentes. E quando os limites laterais existem, mas são diferentes, dizemos nesse caso que f de x tem descontinuidade de salto, ou de pula no ponto agora em x igual a menos 1. Tá bom? Aqui tem que ficar o sinal menos. Então, no ponto x igual a menos 1. Ok. E vamos tentar ver o gráfico dessa função. Nós já analisamos o gráfico em alguns dos slides anteriores. Então, o que podemos ver? Na verdade, podemos ver que no ponto menos 1 existe um salto. Ok? E por que isso está acontecendo? Porque os limites laterais existem, mas são diferentes. E assim podemos concluir que
Até agora, nós percebemos que existem 3 tipos de descontinuidade. Em um ponto, temos a descontinuidade removível, depois temos a descontinuidade infinita em um ponto, e temos a descontinuidade de salto ou de pulo. Ok? Beleza. Agora, antes de continuar a estudar algumas outras propriedades, vamos tentar resolver um exemplo diferente, um outro exemplo, onde só precisamos usar a definição de continuidade. Então, temos o seguinte exemplo. Seja f de x a função dada como raiz quadrada de x mais 3 menos 2 sobre x menos 1, se x for maior que 1, é igual a b de x, b vezes x, se x for menor ou igual que 1. Então, encontre o valor do parâmetro b, tal que f de x seja contínua no ponto x igual a 1. Ok? Então, temos uma função dada por partes. Então, nesse ponto x igual a 1, que é um ponto de condição aqui, temos que determinar o valor de b tal que nesse ponto a função é contínua. Como vamos resolver esse problema? A estratégia é bem clara. Quase sempre estamos fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa para verificar é o quê? Vamos tentar ver que a função existe no ponto 1. Mas, claramente, quando x igual a 1, f de x é b vezes x. Por causa disso, temos f de 1 é b vezes 1 é igual a b, assim f de 1 existe. Muito simples. Agora, temos que ver se o limite existe, que é a segunda condição para a continuidade. Para ver se o limite existe, temos que usar o teorema de existência de limite, que depende da existência de limites laterais. Então, o que é limite lateral de f de x quando x tende 1 pela esquerda? Então, quando x tende 1 pela esquerda, x é menor que 1. Por isso, f de x é dada como a fórmula b vezes x. E podemos substituir aqui a nossa fórmula b vezes x. Mas b vezes x é simplesmente um polinômio. E podemos achar seu limite pela substituição direta. E obtemos que o limite da função f de x, quando x tende 1 pela esquerda, é igual a b. Ok? Essa é a primeira coisa. Agora, vamos tentar achar o limite lateral pela direita. Então, o que temos nesse caso? No caso de limite lateral pela direita. F de x agora é maior. F de x, x tende 1 pela direita, significa que x é maior que 1. Mas quando x é maior que 1, a função f de x é dada como essa fórmula aqui. Então, o que temos? Temos que achar o limite quando x tende 1 pela direita dessa função aqui. E agora, como vamos achar esse limite? Será que é possível usar substituição direta? Mas acho que todo mundo já sabe que isso não é possível. Temos que fazer alguma outra coisa. E já discutimos, porque aqui não podemos aplicar a regra do quociente imediatamente, porque no ponto x igual a 1, o denominador é 0. Então, temos que tentar fazer alguma simplificação ou alguma operação algébrica. Então, o que vamos fazer? Para conseguir uma simplificação algébrica, temos que fazer racionalização de numerador. Como estamos fazendo a racionalização de numerador? Multiplicamos essa expressão no numerador com a mesma expressão, mas em vez de menos 2, com mais 2. E, por favor, desligam o áudio, ok? Então, temos isso, temos que multiplicar o numerador com essa expressão aqui, e também o denominador com a mesma expressão, para não mudar o valor do limite, porque essa expressão é simplesmente 1. E agora, o que vamos fazer? No numerador, podemos usar a fórmula para a diferença de quadrados. E usando essa fórmula, obtemos que no numerador, raiz quadrada de x mais 3 quadrado menos 2 quadrado. E no denominador, simplesmente multiplicamos x menos 1 com essa expressão aqui. Mas agora, é fácil ver que o numerador é simplesmente x menos 1. E no denominador temos essa expressão aqui. E como x tende 1 pela direita, significa que x é maior que 1.
podemos já cancelar com x menos 1, ambos são numerador e denominador. E então, obtemos que o nosso limite, o limite da função f de x, quando x tende 1 pela direita, é simplesmente igual ao limite dessa função aqui. Mas no caso desse limite que temos aqui, o que podemos fazer? Inicialmente, podemos aplicar a regra do quociente, ok? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. E esse, o limite de numerador, é limite de uma função constante. Então, aqui temos só 1 no numerador. E no denominador, inicialmente, aplicamos a regra da soma. E depois sabemos que podemos aplicar a regra da raiz. Então, podemos entrar como limite dentro de raiz aqui. E vamos obter essa expressão aqui. Mas agora é fácil fazer, porque essa expressão, sob raiz quadrado, é simplesmente um polinômio, cujo limite podemos achar pela substituição direta. E chegamos que o limite de f de x, quando x tende 1, pela esquerda é 1 sobre 4. Mas, no outro lado, lembrem de que o limite da função f de x, quando x tende 1, pela esquerda foi o quê? Igual a b. Então, pelo teorema de existência de limite, o limite de f de x, quando x tende 1, existe, se e somente se os limites laterais à esquerda e à direita são iguais. E isso acontece se e somente se b é igual a 1 sobre 4. Então, quando b é igual a 1 sobre 4, o limite existe. Além disso, o limite é igual a 1 sobre 4 quando x tende 1, nesse caso. Assim, concluímos que a segunda condição vale também, mas nesse caso, comparando com exemplos anteriores, fizemos um trabalho maior. Ok? Agora, a terceira condição está dizendo que se o valor da função no ponto 1 é igual com o valor do limite no ponto 1. Mas a nossa discussão já está dizendo que f de 1 é igual a b, igual a 1 sobre 4, que já vale pela condição 2, e isso é exatamente o limite de f de x quando x tende 1. Assim, como essas propriedades 1, 2 e 3 são satisfeitas, quando b é igual a 1 sobre 4, temos que f de x é contínua no ponto x igual a 1, se e somente se b é igual a 1 quarto. Tá bom? Ok. Eu acho que terminamos com esse problema, mas sempre quando tem exercícios similares, vocês não precisam ficar confusos. Então, a ideia é só começam a tentar aplicar a definição de limite, mas a segunda definição, onde temos 3 condições, tentam verificar cada condição, e a única parte onde temos que fazer um pouco mais trabalho é a segunda parte, a existência de limite. Mas para ver se o limite existe, tem só um jeito, tentar aplicar limites laterais e depois ver se os limites laterais são iguais. E isso eu estou dizendo é o único jeito quando temos funções dadas por partes. Porque quando temos funções dadas por partes e no ponto de condição, onde a função muda a fórmula, então no lado esquerdo tem uma fórmula, no lado direito tem uma outra fórmula. Ok? Por causa disso, temos que tentar achar limites laterais e ver se são iguais. Bom, agora, nós, no caso de... Então, já definimos o conceito de continuidade, ok? Mas, no caso de limite, nós também definimos os limites laterais, ok? Algumas vezes o limite não existe, mas o limite lateral pela esquerda existe, ou o limite lateral pela direita existe. Então, na mesma maneira, em vez de tentar ver se uma função é contínua em um ponto, pode acontecer que a função não é contínua, mas se contínua à direita ou à esquerda desse ponto. Por isso, vamos dar essa definição. Então, essa segunda definição temos essa aula é o seguinte. Uma função f é contínua à direita em um número a se o limite lateral de f de x, quando x tende a pela direita, é igual a f de a. E no outro lado, dizemos que f é contínua à esquerda no número a, se o limite lateral de f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a f de a. É então a mesma definição, mas quando estamos dizendo contínua à direita,
estamos usando o conceito de limite lateral à direita. E quando estamos dizendo contínua à esquerda, estamos usando o conceito de limite lateral à esquerda. Ok? E agora, uma outra definição, que na verdade já discutimos isso, mas vamos dizer precisamente, uma função f é contínua em um intervalo, ok? Qualquer intervalo, aberto, fechado ou semiaberto. Então, uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Então, para afirmar que uma função é contínua em um intervalo, temos que mostrar que a função é contínua em todos os pontos desse intervalo. Mas, uma observação. Se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, ok? Então, se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, então entendemos continuidade na extremidade como continuidade à direita ou à esquerda, dependendo de qual extremidade temos. Ok? Então, lembram essa definição, mas agora vou fazer só uma observação. Uma observação muito importante que vai ajudar vocês quando vocês vão olhar nos gráficos de funções para ver se o gráfico é contínuo ou não é contínuo. Então, geometricamente, uma função é contínua em um intervalo se pudermos esboçar seu gráfico nesse intervalo sem tirar o lápis do papel. Ok? Então, se podemos esboçar o gráfico de uma função em um intervalo sem tirar o lápis, ou sem remover o lápis do papel, então, com certeza, essa função é contínua. Ok? Por isso, em particular, o gráfico não pode ter quebras, ou saltos, ou buracos, porque nesse caso temos que tirar o lápis do papel. Tá bom? E agora só eu quero dizer uma coisa. Então, em vários exemplos, eu estou mostrando também nos gráficos o que está acontecendo. E talvez alguma aluna pode dizer, mas como sabemos esboçar esse gráfico? Eu não sei, não estou entendendo. Olha, eu estou dando fotos de gráficos para ver, imagens de gráfico, só para ver o que está acontecendo, entender intuitivamente o que está acontecendo. Mas, nesse momento, nós não podemos assumir que vocês já sabem esboçar gráficos. Claramente, vocês sabem como esboçar o gráfico de uma reta, de uma parábola que já vocês aprenderam no ensino médio. Mas, para esboçar gráficos, temos que aguardar mais algumas semanas. Então, o papel de cálculo, em particular, é o quê? De limite, passar para derivadas, e depois, quando vamos estudar aplicações de derivadas, uma das aplicações vai ser o esboço de gráficos. Tá bom? Por causa disso, eu vou continuar sempre dar imagem de gráficos, e alguns desses gráficos, espero que vocês já sabem como esboçar, mas são alguns desses gráficos, eu só estou usando um programa, tá bom? Nesse caso, só para ver como o gráfico parece. Mas também usando um programa para esboçar os gráficos, algumas vezes, com funções complicadas, não temos um gráfico muito preciso, tá bem? Mas tá bom, isso só eu quis falar para não se preocupar quando vocês não sabem como esboçar o gráfico de uma função. A minha esperança é que daqui a algumas semanas todo mundo já vai saber fazer isso. Ok? Agora vamos ver um exemplo. O problema é o seguinte. Mostre que a função f de x igual 9 menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado é contínua no intervalo menos 2, 2. Ok? Então, temos que fazer isso. A primeira coisa para perceber é o seguinte. Quando a é maior que menos 2 e menor que 2, então, quando a pertence no intervalo aberto menos 2, 2, simplesmente podemos usar as propriedades dos limites. E no ponto f de x, quando x tende a, temos o quê? Limite de 9 menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Mas aqui já podemos aplicar a regra da diferença. Então, temos limite de 9, quando x tende a aqui é 9, menos limite de raiz quadrada. Mas no raiz quadrada, nós já podemos entrar. Ok? E por causa disso, entrando aqui no raiz quadrado, e quando x tende a, como a é no intervalo aberto menos 2, 2, podemos fazer substituição diretamente aqui. E isso é exatamente o valor da função f no ponto A.
Então, como o limite de f de x quando x tende a igual a f de a, imediatamente podemos concluir que f é contínua no ponto A, quando A fica no intervalo aberto menos 2, 2. Mas agora o problema está acontecendo nas extremidades. No ponto menos 2, ok? Não podemos analisar o limite. Por quê? Porque quando x é próximo a menos 2, mas menor que menos 2, x quadrado vai ser maior que 4. E vamos ter que 4 menos esse número maior que 4 é um número negativo. E raiz quadrada de um número negativo, para nós, no cálculo 1, não existe. Por causa disso, no ponto menos 2, só podemos analisar a continuidade pela direita. Então, para números maiores que menos 2. E a mesma coisa no caso de número 2. Se o número x é próximo ao número 2, mas maior que 2, então 4 menos x quadrado de novo é negativo. E não faz sentido. Por causa disso, na extremidade 2, vamos tentar ver se a função é ou não contínua à esquerda. Mas como achamos esse limite aqui, similarmente podemos achar esse limite aqui. Limite de f de x quando x tende menos 2 pela direita, que é igual a 9 é igual a f de menos 2. Simplesmente usando a mesma fórmula aqui. E a mesma coisa, limite de f de x quando x tende 2 pela esquerda, é igual a 9 é igual a f2. Assim, mostramos que f de x também é contínua à direita no ponto 2 e é contínua à esquerda no ponto menos 2 e contínua à esquerda no ponto 2. E, por isso, podemos concluir que a função é contínua no intervalo menos 2, 2. Tá bom? E acho que com isso já podemos terminar com esse exemplo. Agora, vamos ver o nosso primeiro teorema. Então, no caso de limites, nós já aprendemos as propriedades básicas de limites e quando aprendemos as propriedades fundamentais dos limites, foi bem fácil para calcular limites. E agora, esse teorema é um análogo das propriedades dos limites e que vai ajudar bastante para o estudo de continuidade de várias funções. Então, a primeira coisa para ver é o seguinte, ok. Então, vamos supor que temos duas funções, f e g, e que essas funções são contínuas no ponto A. E vamos supor que c é uma constante. Então, as seguintes funções também são contínuas em A. Então, a soma de f mais g. A soma de funções contínuas é uma função contínua em um ponto dado. Também a diferença de funções contínuas é uma função contínua. A multiplicação de uma função por uma constante c também é contínua se a função original é contínua. Também o produto de funções contínuas é uma função contínua. E a última propriedade, naturalmente, é o quê? O quociente de duas funções contínuas em um ponto A é uma função contínua desde que no ponto A o denominador é diferente que zero. Ok? Porque, por exemplo, podemos ter dois polinômios, f e g, que são contínuas no ponto A, porque polinômios são contínuos em todos os pontos. Mas se A é uma raiz desse polinômio g, então, nesse ponto, f sobre g não é contínua. Ok? Tá bom. E uma observação é cada uma das 5 partes desse teorema segue diretamente da correspondente propriedade dos limites. Ok? Então, facilmente podemos mostrar esse teorema. Agora, nós vamos tentar só analisar a primeira parte, por exemplo. Então, de fato, uma vez que f e g são contínuas no ponto A, temos que limite de f de x quando x tende a f de a, e limite de g de x quando x tende a g de a. Mas agora temos o quê? Temos que tentar ver o que está acontecendo com o limite da soma de f e g quando x tende a. Mas pela definição, isso é limite de f de x mais g de x quando x tende a. Mas pela propriedade dos limites sobre a soma, sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Então, esse limite aqui é limite de f de x quando x tende a, mais limite de g de x quando x tende a.
Isso é exatamente f de A mais g de A. Isso é f mais g A. Assim, mostramos que f mais g é contínua no ponto A. E da mesma forma, podemos provar as outras propriedades. Por exemplo, a diferença é contínua em um ponto de duas funções contínuas. Por quê? Porque o limite da diferença é a diferença dos limites. E assim por diante, podemos continuar a mostrar todas as outras propriedades do teorema 1. Ok. Agora, lembre-se de propriedade de substituição direta. O que foi a propriedade de substituição direta? É um algoritmo, é uma forma para calcular facilmente limites de funções polinomiais e racionais. Então, a propriedade de substituição direta está dizendo: se f for uma função polinomial ou racional, e se A estiver no domínio de f, então o limite de f de x quando x tende a é igual a f de A. Isso já aprendemos, já sabemos que é válido e já usamos várias vezes para calcular limites. Mas se pensarmos um pouco, o que está dizendo, na verdade, essa propriedade de substituição direta? Então, a propriedade de substituição direta tem uma consequência imediata, que é o seguinte teorema, e que todo mundo tem que lembrar. Então, as funções polinomiais são contínuas em todos os números reais. E também, qualquer função racional é contínua no seu domínio. Ok? E por isso, por que as funções polinomiais são contínuas em todos os números reais? Porque em qualquer número real, o limite de um polinômio f de x, quando x tende a, é igual a f de a. Por causa disso, polinômios são definidos em todos os números. Então, o domínio de cada polinômio é o conjunto de todos os números reais. E pela propriedade de substituição direta, temos que polinômios são funções contínuas no conjunto de números reais. No outro lado, quando temos uma função racional, então sabemos que para qualquer ponto A, que pertence ao domínio de uma função racional, limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Por isso, qualquer função racional é contínua no seu domínio. Mas o que está acontecendo com os pontos que não pertencem ao domínio? Imediatamente, pela primeira propriedade, para ter continuidade, temos o quê? Como f não está definida, essa função racional não está definida nos pontos que não pertencem ao domínio, tem que ser descontínua. Ok? E acho que por hoje vamos parar aqui e depois vamos continuar na aula que vem, falar um pouco mais sobre a continuidade, porque essa matéria é um pouco mais longa e é bastante importante para fazer de uma forma mais devagar. Mas antes de terminar com esse conteúdo, eu gostaria só deixar uma pergunta um pouco mais desafiadora para vocês. Então, o que percebemos durante essa aula? Por exemplo, quando temos polinômios, nem precisamos pensar. Imediatamente, podemos dizer que polinômios são contínuos em todos os pontos. E também, olhando nos gráficos dos polinômios, podemos esboçar os seus gráficos em qualquer intervalo, sem levantar ou sem tirar o lápis do papel, ok? Por isso, polinômios são contínuos em todos os pontos. No caso de funções racionais, okay, que não são polinômios, essas funções são contínuas em todos os pontos, exceto em alguns pontos onde o denominador é igual a zero. Então, são contínuas em um número infinito de pontos, mas não são contínuas em alguns pontos particulares que representam um conjunto finito, vamos dizer. Agora, a minha pergunta para vocês, que eu gostaria vocês pensar durante o fim de semana, é o seguinte. A primeira pergunta é a seguinte. Será que existe uma função que é descontínua em todos os pontos? Então, será que existe uma função que é descontínua em todos os pontos? Então, não existe nenhum número real onde essa função é contínua. E se vocês vão conseguir resolver essa pergunta, eu gostaria você pensar também para a segunda pergunta, que é o seguinte. Será que existe uma função que é contínua apenas em um número real? Então, é descontínua em todos os números reais, mas é contínua em um número real. Ok?
E acho que eu vou parar agora com a gravação dessa aula e vamos continuar com a parte de perguntas e dúvidas, ok? Só um minuto para fechar a gravação.